Negado, o Guarani de Juazeiro venceu 1-0 o Maracanã na noite dessa terça-feira. O jogo foi no Presidente Vargas, pela 9ª rodada do Campeonato Cearense. Com o resultado, o Leão do Mercado reassumiu a liderança da competição. Dá espiada aí. Duas equipes do interior do estado buscando uma importante vitória na capital. O Guarani de Juazeiro queria voltar à liderança do estadual, por isso foi ao ataque. O Maracanã, querendo entrar no G6, não se intimidou. O resultado de duas vontades distintas foi uma partida movimentada. Os lances de perigo foram escassos. Muita correria e somente nada de gols. Com uma zaga mais coesa e experiente, o Guaraju se defendia bem. Na hora de sair, o meio de campo não tinha criatividade. Do outro lado, o bicolor chegava com raça e de forma confusa. Em um primeiro tempo sem gols, os treinadores gritaram e reclamaram bastante. Você tá a bola no chão, ter calma, pensar mais, né? Jogar com tranquilidade, se impor com a bola no chão, não tá se impondo com a bola no chão. Na segunda etapa, o jogo ficou com mais velocidade. Os ataques e contra-ataques eram parados pelos impedimentos. As bolas divididas e os chutões também marcaram toda a partida. Perigo mesmo somente aos 9 minutos. Nem fez o goleiro Renato trabalhar. A resposta do time de Maracanaú veio aos 17. Julinho quase marca de cabeça. O placar seria aberto 3 minutos depois. O conhecido Moré empurrou para as redes. Nem tocou, fez o corte, limpou, levantou na área, o toque de cabeça pro gol, sobre o Moré, bateu! Gol! Do Guarani! Fico muito feliz por ter tido a chance de fazer o gol, mas sei que foi muito abaixo da minha média, mas o que prevaleceu foi a vontade, a força de vontade da nossa equipe foi guerreira do começo ao fim, então a equipe toda está de parabéns por essa vitória. O Maracanã precisava do resultado positivo. Atacou, teve algumas chances, não marcou. O Guarani foi quem quase marca o segundo. Anderson perdeu um gol feito. Na frente, Anderson tem a condição para fazer e mandou para fora. O jogo terminou mesmo em 1-0 para a equipe do Guarani de Juazeiro. Moré, o autor do gol, fez o segundo dele no Campeonato Cearense. Voltou a marcar no gramado do estádio Presidente Vargas e deu também a volta da liderança do Campeonato Estadual ao time de Juazeiro do Norte. Mesmo assim, o time da terra de Padre Cícero precisa melhorar em alguns aspectos. A gente estava fazendo as partidas que estava dando a liderança para a gente estava fazendo partidas muito boas, muito agressivo, né? Então, se a gente deu uma caída, então recuperamos agora, vamos dar continuidade às vitórias, sabemos que é muito difícil, mas vamos trabalhar para isso. Quem tem Moré não precisa de Pelé, doutor. Já dizia Gomes Farias. Não tem porque ele bebia. Olha, Will Bezerra, bom dia. Goleiro. E aí você comentou para a televisão diária, e aí, como foi? Voltou a liderança, e aí? Rapaz, não foi. Não foi não, Will? Não, em matéria de qualidade, o jogo foi terrível. O time do Guarani, pelas informações, né? A gente vai pegando daqui e dali, jogou ontem com 3 zagueiros, Turato, Tobias, Jefferson, uma zaga que parecia que estava começando. Eu nunca vi um povo tão nervoso. Pareciam principiantes. E o time do Maracanã, tivesse competência, certamente teria tirado proveito dessa situação. Eu já disse aqui que o Guarani está agoniado, porque parece que ele cometeu um pecado grande, está com medo de ir para o inferno. Como ele começou vencendo, fez algumas partidas boas, outras nem tanto, essas duas últimas derrotas parece que mexeram de modo negativo. O time quer resolver a curto prazo. E aí eu costumo dizer que com o esquema 4-4-2, 3-5-2, 4-2-4, WM, a pirâmide do começo do século passado, se não tiver jogador, não tem esquema. Isso é até óbvio, não é? Aí 2 times numa correria desenfreada, procurando uma coisa que não é para todo mundo, ou seja, correr raciocinando. Quem corre raciocinando, porque sabe. Agora, quem corre a esmo, aí se aplica aquela história de quem corre muito não pensa. E não pensa não. E às vezes tem gente que nem correndo pensa. A verdade é essa. Aí o jogo ficou aberto, em aberto. Até que o Guarani ainda mexeu, quer dizer, o Pedro Manta, ele foi inquieto, ele sentiu que tinha que tirar Niel mal, o próprio Moré que fez o gol ainda fora de forma. Aí botou
um garoto aí que entrou na segunda etapa de partida, esse que cabeceou a bola, e tirou um zagueiro Turati e botou mais um atacante, no caso o Paulão. De qualquer maneira ele se mexeu, mas o time depende muito de Né. Não é nem a estruturação que funciona. Mas o Guarani nem prendia a bola lá na frente. O placar era dele, ao invés de dar cadência ao jogo, se tranquilizar, dizer agora é comigo, que nada. O time do Maracanã ainda ameaçou. Então o jogo foi desse jeito, dois times sem muito juízo, um jogo de má qualidade. Agora, para o Guarani, indiscutivelmente, que o resultado de 1-0 foi o grande negócio para ele. Porque ele amanheceu líder da competição, embora com um jogo a menos que o Horizonte. Obrigado, agora eu vou falar de uma coisa pai d'égua que eu particularmente gosto muito. Obrigado, Tambá. Homem educado, rapaz. Ó, bichão aqui, quem é que tá? Vixe, aquele ali. Ixi. Aí. Vou falar com segurança que o Wilson Braz mantém sua principal característica há décadas. Estou me referindo à qualidade do seu produto, mantendo assim o sabor e o aroma inconfundível do verdadeiro vinho. O resultado disso é uma bebida extremamente saudável e versátil, podendo ser consumida nas refeições ou até mesmo naquele bate-papo com o recheado dos amigos, negada. Seja qual for a ocasião, Wilson Braz vai sempre estar pertinho de você. Wilson Braz, o vinho do Santo Forte, você encontra esse vinho pai d'égua, Braz em todos os mercadinhos e supermercados do Ceará. Pedidos, negada. 3260-4800. Já provou da sua grama hoje, Queirozinho? Hein? Tem umas gramas boas para vender. Capim Santo. Aí, ó. Não, mas ele que diz aqui. Não tem nada que pega para tua segunda. Para bater no treinador. Pega, você abaixa aí, senão já vai pegar em você. Já jogou no gol? Não. Vamos dar um treino? Pega, nojento! Isso, compadre. Hoje tem mais jogos pela 9ª rodada do Campeonato Cearense. 8h15 da noite, lá no Mirandão. O Crato de Açúcar recebe o Tiradentes. Tá um foda lá, Maurício Bezerra tá sabendo de uma história nova que chegou agora de manhã. No domingão, o Horizonte se agarra com Icasa. Amanhã no Estádio do Junco, o Guarani de Sobral do Luiz Torquato, finado Luiz, recebe a visita do São Benedito. E no domingão, em Horizonte, o Maraca joga de novo, negada, com o Ferroviário pela 7ª rodada. Ele tem um jogo a menos, né? Sem receber salários, o elenco do Crato ameaça não entrar em campo hoje contra o Tiradentes no Mirandão, caso a diretoria não pague pelo menos um mês de salário antes do jogo contra o Tigre da PM. Dá uma espiada aí. Qualquer semelhança é mera coincidência. Assim como o vizinho Icasa na Série C, o Crato passa por sérios problemas financeiros. Sem receber salários, o elenco ameaçou não treinar, voltou atrás, mas sob protesto. A equipe desde o começo do campeonato vem enfrentando essa parte difícil, que é a parte financeira. Mesmo assim, a equipe vem dando a resposta dentro de campo. Agora a gente espera que seja sanada o mais breve possível, porque não é possível a gente trabalhar 60 dias e ainda não receber nossos salários. E a gente impôs isso para a diretoria e a gente espera uma resposta, até a hora do jogo, porque do jeito que está não dá para continuar. Dessa forma, o elenco cratense deu um ultimato à diretoria. Se até depois do almoço não for depositado pelo menos um mês de salário, os jogadores não entram em campo para enfrentar o Tiradentes essa noite. O importante é que o grupo está fechado. A decisão que tomar um jogador, toma todos, e a gente fez essa imposição à diretoria e agora a gente espera a resposta. A diretoria do clube tem feito promoções e buscado apoio do poder público. Por conta do atraso, o presidente do Azulão da Princesa entende a situação dos atletas. E reclama com razão. Eu dou toda razão. São atletas, são profissionais, são pais de família, tem compromissos a pagar e o compromisso nosso é de pagá-los. Então, resta a nossa responsabilidade em buscar arrecadar e repassar o valor de cada um dos atletas e o pessoal da comissão técnica. Quem lamenta bastante é o técnico Rony Araújo. O treinador cratense admite que tenta contornar os problemas, ajudando no lado psicológico. A gente conversa, procura tentar solucionar, mas o problema aí é uma questão financeira que é muito difícil. Então tem que ser resolvido o mais rápido possível. Isso não tem como o treinador, por mais que você tente incentivar o atleta, mas chega a um ponto que existe a família por trás, entendeu? E isso prejudica muito.
Confiantes que conseguirão pagar pelo menos um mês de salário antes do jogo com o Tiradentes, os dirigentes demonstram insegurança para os meses seguintes. A gente vai pagando hoje e já vai pensando no dia de amanhã e arrecadar, porque tem valores a serem repassados e a gente sabe que esses valores estão tardando um pouco, né? Então, quando esses valores chegar, tudo se normaliza e a gente paga, fica em dia tranquilo. Paga os homens, negado. Pagaram, Wilton Bezerra? Ô, corra boa, diga aí, Wilton. O homem já está nos caminhos da Guariba, ou das Guaribas, lá onde fica o hotel de nome Brisa. Eu queria até era lá. O nosso Clarindo Antônio Sinés de Souza me informa agora que o homem já está subindo com a mala preta, vai pagar um mês. Aí o pessoal perguntei que mês era, ele não soube prestar, porque tinha uma bronca, que pagaram lá uma gratificação e depois disseram, não, foi gratificação não, foi salário. E aí o dinheiro foi pouco, né? Então resolveram tomar essa posição, mas o pessoal do Crato vai pagar. Quando se mexe com o estômago alheio, o negócio não é de brincadeira não. Não é divertido, não. Aliás, falar em PhD em breve, daqui a pouco vai dizer se é bom. É mesmo. Tá aí. O nosso Crato foi resolvido, né? Ainda bem, né, compadre? Foi resolvido. Foi resolvido, não? Ai, não. Vai entrar em campo, não? Vai entrar em campo. Então foi resolvido. Não foi. Por quê, compadre? Resolvido, o sujeito diz, é quando tá pago tudinho. Aí foi uma pendência, eles botaram um pirulito, vocês entram em campo e a gente resolve depois. Depois, porque resolvida a questão, quando tiver todo mundo em dia. Aliás, esse negócio de time de futebol com atraso, meu amigo, só a exceção do Icasa é que eu vi chegar a uma classificação quase campeão do Brasil na sua categoria, então, todo mundo com atraso de pagamento. Então todo mundo podia usar isso, né? O negado só... Não dá certo. O Icasa, o Crato, por exemplo, você tem aí 70 dias. Me diga uma coisa, vamos lá. Passe para o seu bolso. O quê? Trabalhe 70 dias, receba 30 e diga, está resolvido? Não está resolvido, rapaz. Então eu sou diferente, eu sou um fazendeiro, tenho terra nas unhas, tenho... Pois é. Um lugar no cemitério. Eu lamento, rapaz, que o futebol cearense esteja caminhando para uma situação tão difícil. Por quê? Porque vamos parar aqui para pensar e ver a repercussão dessa coisa que vem. Primeiro foi o Icasa. Excepcionalmente deu certo. Deu certo que o Turato estava lá, o Diato estava lá, eles souberam contornar a situação com muita habilidade. Agora o time do Crato, atrasado, não entra em campo, etc. Tal. Ficou só nisso? Não. O Ferroviário, no ano passado, também teve o mesmo problema. Não é? Foi. Então, poxa, será que o nosso futebol vai ficar eternamente à mercê dessas situações desagradáveis? Qual o jogador que pode produzir, Sebastião, com a situação? Qual o treinador que pode cobrar de uma equipe, chegar com moral e dizer, rapaz, vamos lá. Só o dia. Aí o cara olha para ele assim, e aí? Vamos como? No dia eu vou até aproveitar passar a pelota para o Diá, porque ele vai me explicar como é essa mágica de transferir uma equipe da Série C para a Série B com atraso de pagamento sem perder o controle da equipe. Diá, você é um fenômeno. Bom dia para todos. E aí, camarada? Satisfação muito grande participar desse programa de grande audiência a nível nacional. Na verdade, foi uma situação delicada, uma situação difícil, onde encontrávamos a equipe com 3 meses de salário atrasado, né? Havia um investidor, que era a pessoa do Arthur Buim, onde ele pagava 5 atletas, imediatamente, com muito diálogo e com muita conversa, tivemos uma conversa com ele e fizemos a ele que ele devia fazer uma redução de alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados, né? Isso foi feito, uma folha era em torno de 140 mil, reduzimos a folha para 70, e ele conseguiu, com algumas arrecadações, né, tirando o dinheiro do seu próprio bolso, para efetuar esse pagamento, né? E também, junto aos jogadores, oferecendo algumas premiações que foram pagas. Isso aí motivou bastante o elenco, né? Houve essa redução de salário de folha e o grupo terminou praticamente o campeonato com um mês de atraso e alguns atletas. Isso foi muito satisfatório, porque a equipe começou a render, alguns jogadores que não estavam atuando se motivaram, e graças a Deus conseguimos o primeiro passo, que era a tirada do rebaixamento, a classificação, e por pouco não conseguimos o objetivo, que era o título. Já chegou um momento até que tiraram a rapaziada de dentro de pousadas e hotéis, não foi, rapaz? Foi. Houve alguns atrasos de pousada, mas isso foi contornado, né? Aí teve uma nova diretoria que também, uma nova diretoria que foi eleita, né? As coisas começaram a andar, e principalmente na reta final, os jogadores estavam, quem tinha em torno de 3 meses, passaram a ter 1,
né, e com premiação em dias, e esses jogadores se motivaram fazendo ver a eles que eles podiam aparecer para o cenário futebolístico, né, como foi o caso do Baiano, do da Silva, né, e do próprio Carlinhos, jogadores jovens, e esses jogadores começaram a crescer na competição, né, juntamente com o grupo de atletas. O Turato foi uma das pessoas que deu uma força grande também ao nosso elenco, né, e tiramos aqueles jogadores, alguns medalhões que não estavam atuando. Tinha jogadores no elenco ganhando 8, 7, 10, 12 mil que não estavam jogando, e essa folha foi reduzida para 70 mil. Terminamos o elenco com um plantel muito reduzido, o campeonato, né, com em torno de 20 jogadores. Inclusive a gente não tinha praticamente atacante para o jogo final. E graças a Deus o objetivo foi alcançado. Diga aí, compadre. Eu estou falando a respeito da coisa que está errada. Nós falamos aqui a respeito desse problema que é sério, é no Brasil todo. Quem tem dinheiro mesmo, que a gente sabe, é a CBF. Tem dinheiro, mas não é pouco. E podia estimular o futebol brasileiro criando uma outra situação. O problema é estrutural, a gente sabe por que é que isso acontece. Tem uma explicação. Um time como o Icasa cresceu na condição de possuir o status e com a estrutura não se preocupou. Ainda aquele sentimento de propriedade no interior com relação a esses times. Mas com relação ao time do Crato, como disse o filósofo Messias Alencar, ruim é diabo de nada. Essa frase ficou. Receber um mês, fica 30 dias dentro e vai amassando daqui a pouco. Eu estou sabendo, inclusive, de uns movimentos políticos no sentido de conseguir até um patrocínio que cubra as despesas do time cratense. As notícias estão sendo boas. Me diga uma coisa. Vamos à atualidade. O que passou, passou. E o time do Icasa está aí dentro de um novo desafio. Campeonato estadual, mas olhando para o futuro. Como é que você considera hoje o time do Icasa que está em suas mãos, visando não só o campeonato cearense, mas Série B? Está longe, está perto, está mais ou menos? Olha, Wilton, se eu for falar em nível de Série B hoje, é claro que nós não temos um elenco a nível de Série B, né? Tivemos uma dificuldade muito grande, né? Porque a equipe terminou de a primeira competição e alguns clubes já estavam armados, né? Treinando e montados. Então a gente desmontou aquele elenco, até porque os jogadores se valorizaram e o Icasa não teve, como no campeonato estadual, o campeonato deficitário, sem patrocínio, o Icasa não teve como cobrir a proposta desses atletas, né? E ficava difícil, sem patrocínio, né? Um campeonato que não é rentável, principalmente em termos de arrecadações, né? Só com patrocinador, ajudando, que é o Arthur. Então ficou muito difícil. A gente teve esse problema de montagem de elenco, né? E eu acho que talvez o Icasa seja a menor folha em termos de competição. Hoje. São jogadores jovens, alguns destaques em algumas equipes, principalmente da Série D, em campeonato estadual, futebol cearense, outros também do futebol potiguar, futebol paraibano. Foi pego de última hora para, em 10 dias, a gente montar essa equipe, né? E aí tem alguns jogadores interessantes que eu acho que esses atletas vão servir até na Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente fez uma montagem. É claro que a equipe tem oscilado, tem feito bons jogos e não tem feito boas partidas, era para ter, eu acho que está até numa situação melhor, mas eu acredito que com alguns reforços que agora na reta final vamos pedir a nossa diretoria para fazer, né? Precisamos de um lateral esquerdo, com urgência, mais um atacante. Eu acredito que essa equipe vai crescer na competição e chegar no quadrangular na reta final, né? E já fazendo uma base para o Campeonato Brasileiro. Você pega o Horizonte aí que vem numa ascensão e o Icasa pega, são 5 jogos, não, são 3 jogos em 5 dias. Está puxado? Os jogadores têm reclamado bastante. Inclusive, hoje mesmo, a gente está de fora 3 atletas com problema de lesão muscular, né? Então fica difícil as viagens, principalmente de Juazeiro, né? São muito longas, né? Em torno de 600 quilômetros, 550. A gente joga hoje aqui, já joga no sábado contra o Ferroviário, já vai para Sobral. Ferroviário é lá, não? É aqui. Ferroviário é lá? É lá, né? No Ferroviário, é lá no campo do Ferroviário, né? Quer dizer que você vai, mas vocês vão a Juazeiro e voltam ou ficam lá? Não, ficam aqui. Vão ficar, né? Morando aqui já. Morando aqui, morando aqui. Então, dentro do ônibus. Aí, depois viaja para enfrentar o time do Sobral? Sobral, É longe. É longe. Então, a dificuldade existe nesse setor. A gente hoje perdeu 3 atletas, né? Os 3 zagueiros. Perdemos o Nildo,
estiramento muscular, o Luiz Otávio e o Robson com ligamento cruzado. Então, fica difícil. O elenco nosso está com um elenco também reduzido. Eu não gosto de trabalhar também com um elenco muito 30, 40 jogadores. Eu acho que em torno de 25, 26 atletas, né? 20 jogadores profissionais e aqueles 5, 6 da base. Eu, inclusive, hoje tem 2 ou 3 atletas da base que nós estamos lançando aí. Mas é difícil, o campeonato é difícil para todo mundo. Então temos agora 3 jogos difíceis e em seguida o clássico, lá contra o Guarani. Quem entra hoje no lugar dos 3? Eu acredito que Gel, né? Gel entrou em algumas partidas, é um garoto que já tinha entrado em algumas partidas. Tem o próprio Sorato, que a gente pode fazer o deslocamento ali para fazer uma espécie de um zagueiro. Sorato que já tem atuado, principalmente no primeiro jogo do clássico, né? E também para o Robson, eu acredito que Humberto. E o Douglas, podia ser zagueiro? Não, Douglas, né? Estamos também com dificuldade na lateral esquerda. O lateral se desligou da equipe, o lateral esquerdo o Jefferson, dando para vocês aqui em primeira mão, o Jefferson não faz parte mais do elenco. E talvez eu aproveite o Douglas por aquele setor. É um segundo volante canhoto, que pode fazer uma espécie de um lateral de um ala. Já foi assim nas equipes que ele passou. Mas já pedi de imediato à diretoria, né? Que traga um lateral de ofício. Até porque não contamos com nenhum no elenco, né? Temos um garoto da base, mas que também faz o trabalho mais de meia, né? E hoje talvez estreie o Camilo. O Camilo foi um atleta que teve na equipe do ABC, que fez um bom campeonato brasileiro, talvez ele estreie hoje, é um goleiro já a nível de Série B. Valeu, Diá, obrigado. O Fred Gomes é o supervisor da equipe. Vocês estão hospedados lá na beira da praia, né? Fred, aquela água é salgada, hein? É daqui, rapaz. Não é o açude que você está acostumado, não, viu, Fred? Fred é da capital, rapaz. É capitalista. Obrigado ao Fred, que é uma grande figura. Diga, meu treinador. Só tenho que agradecer a vocês participarem desse programa de grande audiência. 3 cobras criadíssimas. Claro. Né? Agora eu vim mais porque Fred disse que ia pagar o almoço, né? Quem? Fred. Passarás fome hoje, Diá. Obrigado, treinador. Tem um PF aqui pertinho que é barato. Ó, tem um PFzinho aquele, né? Tchau. É 4.500, viu? Com direito, agora é em pé. É em pé. Obrigado, bora pro intervalo, nós voltamos já.